Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, é o pastor Carlos Souza gravando mais um vídeo para vocês aqui no canal. Se o assunto foi importante e foi interessante, deixe o seu like e também o seu comentário. É a pergunta que algumas pessoas têm me feito nos últimos dias, nos últimos anos, de ministério como pastor, como pregador, como ensinador cristão, é a seguinte: Pastor, Jesus casou e teve filhos? A resposta ela é bem óbvia: não. Jesus não casou nem teve filhos. Por que essa pergunta ela tem vindo à tona a cada ano através dos movimentos das mídias anticristãs e mídias não conservadoras, não mídias que defendem argumentos de cientistas, argumentos de historiadores que tentam refutar a história do cristianismo. Então é um assunto bastante polêmico, bastante sério. Jesus casou e teve filhos? Não. Jesus não casou, Jesus não teve filhos, Jesus não teve relacionamento com mulher alguma, a não ser dentro do contexto do discipulado. Mulheres que se aproximaram dele para o discipulado cristão, para se converterem, para serem salvas, para serem abençoadas de alguma enfermidade, de alguma doença, de algum problema familiar ou de problemas espirituais. Por exemplo, a Bíblia registra alguns textos que fala que mulher adúltera, mulher envolvida com prostituições, lá em João capítulo 8, por exemplo, uma mulher pega em ato de adultério se aproximou de Jesus a consolou, orou por ela e ministrou sobre ela e sobre sua vida, dando conselhos espirituais para ela: vai e não peques mais. Por exemplo, lá em João capítulo 4 também, Jesus está tomando água, está durante o sol escaldante do deserto, ele está ali em Samaria e ele está na beira de um poço e uma mulher samaritana vem, tira a água e se encontra com ele e eles conversam um pouquinho. A mulher percebe que ele é profeta e ele diz para ela: você teve 5 maridos, 4 maridos, e o que você tem agora não é o seu. Ou seja, aquela mulher estava no 5º relacionamento e aquele homem que ela estava se envolvendo não pertencia a ela, pertencia a uma outra família. Então Jesus sempre se aproximou das mulheres com o objetivo de discipulá-las, de ensiná-las, de dar a elas instruções espirituais, de mudar a vida delas, dar um novo rumo, um novo destino para a vida delas. Então Jesus sempre teve esse papel na história e a Bíblia corrobora e fala sobre isso. Então, em hipótese alguma, Jesus casou, em hipótese alguma, Jesus teve filhos. O que acontece é que existem teorias de conspiração que conspiram contra o Evangelho, conspiram contra aquilo que já foi estabelecido pelas normas naturais do cânon. Por exemplo, existem evangelhos não canônicos, evangelhos que não entraram no cânon da Bíblia Sagrada, não fazem parte dos 66 livros da Bíblia Sagrada. A teologia católica romana tentou incluir no seu rol de livros alguns livros não canônicos e colocou como fonte e como base para os seus livros, acrescentando então os livros da Bíblia Católica. Porém, a Bíblia cristã protestante não tem esses outros livros, ou esses acréscimos de livros. O que nós temos são 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. E em nenhum texto bíblico citado por profetas, ou citado por Jesus, ou citado por um dos seus discípulos ou apóstolos, não tem nenhuma citação dos pais da igreja, não existe nada no decorrer da história que desabone ou que desmoralize ou que seja crucial para dizer: não, Jesus foi casado e teve filhos. Não existe um documento sobre esse assunto. O que se tem sobre o assunto acerca de que Jesus foi casado e teve filhos são os documentos que foram achados agora, alguns anos atrás. Por exemplo, existem algumas evidências que vão dizer que Jesus foi casado e teve filhos, mas são evidências que logo são refutadas pela Bíblia e por sérios cientistas e por sérios arqueólogos e por gente séria que estuda a Bíblia. Por exemplo, lá em 2012, a historiadora Karen King, da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos,
descobriu um papiro com inscrições que supostamente indicam que Jesus teria uma esposa. O fragmento foi escrito em copta, um idioma do Egito Antigo, há 1200 anos. A especialista na língua corrigiram e traduziram algumas passagens dentro das quais haviam dizeres como Maria é merecedora disso. Entre aspas, Jesus disse a eles, minha esposa, e ela será a minha discípula. Então, foi encontrado um pequeno fragmento de um papiro, de um documento, de um evangelho perdido que os cientistas e historiadores e aqueles que estão em Harvard disseram que pertenciam a uma fala de Jesus ligada a uma esposa de Jesus, a uma família que Jesus teria constituído. Claro que, dentro do ponto de vista científico, tudo dá para ser descoberto. E não existe nada, absolutamente nada, dentro do contexto histórico, dentro do contexto científico, que prove que esse documento encontrado, que tem aí há pelo menos 1200 anos, fabricado lá no Egito, provavelmente, tenha a ver com o Jesus bíblico, o Jesus dos evangelhos. Então o que acontece? A comunidade científica ficou desconfiada, ficou assim entusiasmada e queria saber do que se tratava. Então a principal inconsistência apontada por acadêmicos foi o fato de Karen King ter conseguido o papiro de uma fonte anônima, ou seja, a primeira atenção que os teólogos, arqueólogos e cientistas deram em relação a esse documento dessa historiadora Karen King, lá da Universidade de Harvard, em Massachusetts, nos Estados Unidos, é que era inconsistente, porque ela recebeu de uma fonte secreta, ninguém sabe qual era a fonte que entregou para ela o documento falando que Jesus tinha família e tinha filhos, de um evangelho perdido que ninguém tem, de fato, veracidade, se ele é real ou se ele não é real. Então, os cientistas foram lá, foram pesquisar, foram estudar e descobriram que, por exemplo, o pesquisador alemão Christian Askeland, do Instituto de Pesquisa Bíblico de Wuppertal, na Alemanha, foi o primeiro a questionar a descoberta com argumentos científicos. Ele pegou lá e disse, vamos provar se esse papel aqui mesmo é um documento, faz parte de um fragmento de um evangelho. Vamos ver se isso aqui realmente vai dar pé e se realmente vai afirmar que Jesus teve família, teve esposa, teve filhos. Vamos ver se é verdade. Aí eles foram pesquisar. Então, esse pesquisador alemão, um cientista da universidade lá na Alemanha, ele foi pesquisar. E a primeira coisa que ele questionou foi a questão científica. Porque, segundo ele, tanto o Evangelho da Esposa de Jesus, quanto o papiro, que tem um nome científico, um código, que é o P52, são fragmentos descobertos em 1920, que contém parte de um capítulo do Evangelho segundo João, que seriam fraude. Então eu estou aqui diante do documento, está aí também na charge do nosso assunto de hoje, na capa do nosso assunto de hoje, um pedaço do documento que foi achado e comprovadamente por gente séria, por cientistas, foi comprovado que esse documento ele é fraudulento, ele é fraudoso, seria uma cópia, seria um rascunho, seria algo para enganar, para iludir, para difamar, para disseminar mentiras, heresias sobre a vida do Jesus histórico, do Jesus bíblico, do Jesus o Cristo, que viveu há 2000 anos atrás e que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está sentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso. Então, para tentar sujar, macular a imagem do Cristo, do cristianismo, sempre surgem ano a ano esses malandros ou essas pessoas usadas pelo diabo para tentar contestar a vida santa, casta, honesta, digna e limpada que viveu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único homem santo que viveu neste mundo foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ele não casou, ele não teve filhos, ele não teve relação com mulher alguma, ele viveu uma vida santa. E então você pode abrir aí o seu iPad, o seu smartphone, o seu computador, vai lá na revista Galileu, no revistagalileu.globo.com, e você vai ver essa matéria que está lá. Também tem no History, você pode ir lá no History, que é a aventurashistory.uol.com.br, notícias, tem também a teoria de que Jesus foi casado, de que Jesus teve esposa, de que Jesus teve filhos, de que a mulher de Jesus foi autora de um evangelho. Então tudo isso foi derrubado por terra através dos cientistas que foram averiguar, que foram investigar para ver se o pequeno papiro, o pequeno papel, a pequena inscrição era verídica ou não. Então, todo tipo de argumento que se levanta para tentar denegrir os evangelhos, a palavra de Deus tem caído por terra. Então, são fakes, são fake news, ok? São fake news. E eu queria tentar, só orientar você nesse sentido. Porque muita gente pergunta, Pastor Carlos, Jesus casou, teve filhos? Não, gente, Jesus não casou, Jesus não teve filhos. Jesus, ele se manteve solteiro durante toda a sua vida. Não há nenhuma evidência real de que Jesus foi casado ou teve filhos. Não existe nenhum documento, não existe nada que prove isso. Nem dentro do contexto científico, arqueológico, teológico, não existe nada, ok? Que comprove, que diga que de fato ele foi casado ou teve filhos. A prova está aí, que esse documento que foi achado e pesquisado aí por essa pesquisadora em Harvard é um documento fraudulento, um documento que não é consistente. Então veja bem, essa ideia de que Jesus casou e teve filhos vem de alguns manuscritos, vários manuscritos, inclusive manuscritos séculos, que foram escritos ou achados séculos depois do tempo de Jesus. Esses manuscritos, eles não são de confiança. Por quê? Porque você vê que esse manuscrito que estava na mão dessa cientista em Harvard, quando foi confrontado por outros cientistas, não houve veracidade, era fraude. Então veja bem, por que esses manuscritos não são manuscritos confiáveis? Número 1, porque foram escritos muito tempo depois. Então, são manuscritos feitos ou escritos muito tempo depois da existência dos originais. Então, por exemplo, os manuscritos mais antigos que existem sugerem que Jesus era casado e teve filhos, foram escritos pelo menos 300 anos depois de Cristo. Ou seja, é inconsistente. A própria Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, o seguinte: de fato, não seguimos a fábulas engenhosamente inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, um testemunho ocular, Pedro, os principais apóstolos de Jesus, dando testemunho que nenhum deles seguiram a fábulas ou a algum tipo de invencionice humana. Eles de fato compreenderam, viveram, presenciaram, foram testemunhas oculares do poder, da majestade, da grandiosidade daquele simples homem de Nazaré, chamado Jesus Cristo. Então, Jesus não foi casado, Jesus não teve filhos, e esses manuscritos apareceram depois de 300, 350, 400 anos depois de Cristo. Então, são manuscritos fraudulentos, são manuscritos inconsistentes. A segunda coisa que você tem que ver é a seguinte: são poucos as cópias antigas, são muito poucas as cópias antigas de cada manuscrito que sugere que Jesus casou, teve filhos. Então, são pouquíssimas, são rasuras, são pedaços de papel, são pouquíssimas coisas, sabe?
Então, é fraude, e já se comprovou isso cientificamente falando. Então, o que acontece? Por serem pedaços, rascunhos de manuscritos, escritos aí provavelmente no ano 300, 350, 400 depois de Cristo, então são fraudes, porque alguém tentou, de maneira maliciosa, capciosa, sujar ou denegrir a imagem do Cristo dos Evangelhos, tá bom? Então é fraude, já é comprovado isso cientificamente que é fraude. Então o que acontece? Esses manuscritos, eles indicam com certeza, com muita consistência, a fraude, mesmo porque por causa da data, enfim. Uma terceira coisa é a seguinte: esses manuscritos são inconsistentes. Por que eles são inconsistentes? Porque os manuscritos dizem que Jesus casou e teve filhos. Tem vários erros sobre o tempo de Jesus e todos se contradizem sobre a vinda de Jesus. Também apresentam filosofias que só surgiram muito tempo depois da vinda de Jesus. Então os evangelhos não se contradizem e são historicamente corretos. Então veja bem, além da data, existem também colocações que não eram do tempo de Jesus, então está totalmente fora do que diz respeito e de fato à época em que Jesus viveu na Terra, há 2000 anos atrás. Foram escritos 300, 400 anos depois, então são inconsistentes. Não só por isso, mas porque todo o argumento histórico datado da época não encaixa, não bate. Então, quando esses manuscritos são confrontados cientificamente, teologicamente, arqueologicamente falando, eles são inconsistentes e você não dê crédito a essas coisas, tá bom? Então, a quarta coisa para encerrar é a seguinte: eles são mal interpretados. Esses manuscritos, com uma linguagem, com um idioma, são manuscritos que nem sequer dizem que Jesus era casado. Escritores, estudiosos constantemente exageram em seus achados para ganhar popularidade e vender bem. Ou seja, o que existe então é toda uma mídia inventada sobre um manuscrito, um pedacinho de papiro ou papel encontrado. Aí eles começam a inventar coisas para poder dar popularidade e aquilo se estender. A ponto da gente estar falando hoje aqui em 2022 sobre esse assunto. Então não dê crédito, porque não existe consistência alguma, nem bíblica, nem arqueológica, nem científica, que prove esses fatos, tá bom? Então o mais importante é você compreender isso. Jesus, ele é o Jesus bíblico, ele é o Jesus histórico, ele é o Cristo, o Messias, como diz nos evangelhos e nas cartas de Paulo e dos demais apóstolos. Que você permaneça fiel, que você permaneça seguindo a Cristo, que você permaneça com a sua vocação, com o seu chamado. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e também o seu comentário. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.